Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. Essa obra que tem sido um projeto do canal Raciocínios Espíritas. Obra essa que faz parte do nosso projeto de estudar conteúdo comportamental com conexão com a doutrina espírita. Bloco esse que nós chamamos de Psicologia Espírita. Bloco que inclusive estuda e que pretende estudar a obra de Joana de Ângeles, mas que antes disso precisamos estudar primeiro, segundo o nosso entendimento, obras que vieram antes da coleção psicológica de Joana de Ângeles, antes no sentido cronológico, né? E Pensamento e Vida é uma dessas obras emblemáticas que veio antes trazendo conceitos que mais tarde seriam não apenas repetidos, mas também desdobrados por Joana de Ângeles na sua célebre coleção psicológica. Portanto, a obra Pensamento e Vida, que se não me falha a memória é de 1952, antecede a primeira obra da coleção psicológica de Joana, razão pela qual nós optamos por estudá-la inicialmente. O capítulo de hoje, para quem acompanha regularmente a nossa publicação sobre Pensamento e Vida, sabe que estamos aí no capítulo 20. Paramos no capítulo 20 e hoje voltamos agora ao estudo de Pensamento e Vida, explorando esse capítulo, capítulo 20, que é intitulado por Emmanuel de hábito. Portanto, Emmanuel vai estudar, vai trabalhar o tema hábito para nós. Para aqueles que já conhecem a obra Pensamento e Vida, sabem que Pensamento e Vida é uma cartilha falada no plano espiritual, que existe no plano espiritual e que é explanada, que é exposta para espíritos que estão se preparando para reencarnar. Portanto, é uma cartilha falada de 30 temas, portanto, que são temas abrangentes, temas grandes, temáticas importantes para aquele espírito candidato à reencarnação e que esses temas são trabalhados para esses candidatos à reencarnação, segundo o autor espiritual, como ele descreve no prefácio da obra. E cada tema desse, portanto, é um universo à parte, que poderia ser explorado de diferentes maneiras, mas a intenção de Emmanuel é, de alguma forma, traduzir em livro essa cartilha falada que existe no plano espiritual para a gente ter uma ideia, para a gente entender quais são os temas importantes, os temas relevantes para aqueles espíritos que estão se preparando para reencarnar. Portanto, para aqueles candidatos à reencarnação que estão de alguma forma engajados no mergulho na carne e, portanto, ouvem temas que os benfeitores espirituais superiores consideram temas imprescindíveis ao sucesso da encarnação, da reencarnação deles, né? Então, Emmanuel reuniu esses temas, transformando-os em textos que compõem a obra Pensamento e Vida. No dia de hoje, portanto, estamos estudando o capítulo 20º, capítulo que é o hábito, e que Emmanuel estuda a questão do hábito. No início do capítulo, a gente já vê Emmanuel comentar a respeito da definição que ele escolhe. Todo o capítulo, praticamente todo o capítulo da obra Pensamento e Vida, ele começa com a definição do tema que ele vai trabalhar. Porque cada tema desse, tema bem abrangente, tema amplo, possui diferentes conceitos, diferentes definições, inclusive terrenas, inclusive para o vocabulário das ciências, da filosofia, da cultura terrena. Então, em todo o capítulo, ele dá uma definição a respeito do tema que ele está trabalhando. Nesse capítulo, portanto, hábito, Emmanuel já começa fazendo a definição do tema que ele vai trabalhar, que é hábito. E a definição de Emmanuel é a seguinte: esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Olha só que coisa interessante. Esteira, ou seja, conjunto, acervos, esteira, né? Coletânea de reflexos mentais que foram acumulados. Reflexos mentais acumulados foram reflexos que foram alimentados, que foram vitalizados. São os nossos hábitos, são, na verdade, manifestações de hábitos mentais, de reflexos mentais acumulados que se irradiam. Aquilo que eu costumo falar de offline, ou seja, há hábitos em mim que estão operando e estão, de alguma forma, influenciando em mim, mesmo que eu não me dê conta,
porque são hábitos enraizados, são hábitos acumulados, são hábitos que estão fixados em mim em função de muitas experiências. Então, esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Indução na rotina. Então, esses reflexos mentais interferem o tempo todo induzindo a nossa rotina. Isso é o hábito. Porque o que é o hábito, do ponto de vista dos conceitos que a gente conhece aí, já que essa definição de Emmanuel é de uma riqueza impressionante, de uma profundidade impressionante, mas o que é o hábito do ponto de vista dos nossos conceitos, né? Uma vez que Emmanuel está trazendo aqui também todos esses temas, Emmanuel trabalha no sentido espiritual para a Terra, e não apenas no sentido material, materialista. A gente sabe que o hábito é uma ação condicionada. Psicologicamente falando, todo hábito é o resultado de um condicionamento de determinado repertório, um condicionamento de determinadas ações. Assim, inclusive, estabelecem os especialistas em psicologia experimental, em psicologia comportamentalista, também chamada behaviorista, né? Os teóricos do behaviorismo, de Watson a Skinner, postulam que o nosso comportamento é produto de condicionamentos operados pelo meio ambiente que interferem em nós, que operam em nós e que produzem em nós um repertório, que esse repertório é condicionado, portanto, e que se traduz em hábitos sociais, hábitos comportamentais, hábitos nas relações interpessoais, e aqui Emmanuel de alguma forma está traduzindo isso de uma forma mais profunda, é claro, de uma forma não apenas material, mas profunda, psicológica, espiritual, a respeito dos reflexos mentais que causam indução à nossa rotina, que causam, portanto, interferência, que afetam, portanto, a nossa rotina. Interessante porque quando a gente pega a obra de Joana de Ângeles, a obra psicológica de Joana de Ângeles, e mesmo as obras que não fazem parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, Joana constantemente na sua obra aborda o tema de hábitos mentais. Aliás, é um termo que ela usa muito, um termo próprio dela, hábitos mentais. Os hábitos mentais de Joana de Ângeles, em muitas das suas obras, ela repete isso, né? Tem um texto específico sobre o assunto na obra Vida, Desafios e Soluções, né? Uma obra clássica da coleção psicológica, onde ela fala que os hábitos mentais são uma segunda natureza dentro da natureza humana. Ou seja, o ser humano tem uma natureza e os hábitos mentais que ele tem é uma segunda natureza dentro da sua própria natureza. Ou seja, quando ele fala que é uma segunda natureza, o que é a natureza? Quando a gente fala em natureza, a gente fala o quê? De processos que estão, de alguma forma, se operando automaticamente ao fluxo natural das coisas. Então, os hábitos nossos são uma segunda natureza em nós. É uma natureza dentro da nossa própria natureza, que está operando automaticamente em nós. Portanto, os hábitos mentais estão operando em nós, estão influenciando a gente, mesmo que a gente não se dê conta disso, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Note aqui, é importante atentar para isso, que aqui a gente já tem uma ideia de inconsciente, de subconsciente, que são temas da psicanálise, da psicologia analítica, dos teóricos pós-Freud, não apenas da psicanálise tradicional, freudiana, que começou com ele como divisor de águas, mas inclusive os teóricos depois, na psicologia analítica de Jung, na psicanálise mais tarde que seguiu a tradição freudiana com Lacan, com Melanie Klein, com Anna Freud, e também os teóricos que decidiram, que dissentiram de alguma forma, que discordaram um pouco de Freud, como Adler, como Reich, como o Lacan, que seguiu essa tradição freudiana, mas como o Winnicott, né, que tem contribuições notáveis dentro da sua própria teoria, e assim por diante. Então a gente tem, por exemplo, essa ideia de que os hábitos operam em nós de maneira automática, como uma natureza, ou como uma segunda natureza em nós, é uma espécie de conceito de inconsciente. Joana não está falando diretamente em inconsciente, o Emmanuel também não utiliza a expressão inconsciente, mas aqui fica claro que tem uma conotação aqui que não é consciente. O hábito está operando em nós, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não esteja atento para isso, nós estamos sendo influenciados pelos hábitos acumulados que são reflexos mentais que operam uma indução
em nossa rotina. E aí, Joana tem nas obras dela, quando ela aborda essa questão de hábito, inclusive nessa obra Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer que ninguém vive sem hábito. Não há ser humano nenhum que vive sem hábito. E nós sempre estamos sendo, de alguma forma, afetados pelos nossos hábitos, por aquilo que é automaticamente enraizado em nós, que está, de alguma forma, automaticamente ali gravado em nós, que está operando de maneira automática, internalizado em nós e que se manifesta em repetições comportamentais, em reproduções de comportamento. Portanto, se ninguém vive sem hábito, a questão é conseguir ter bons hábitos em detrimento dos maus hábitos. Substituir os maus hábitos por bons hábitos. Joana vai além dizendo que tudo começa no pensamento, portanto ninguém vive sem pensar. E se ninguém vive sem pensar, psiquiatricamente, toda pessoa normal, toda pessoa saudável, toda pessoa que goza de algum nível de funcionalidade psíquica, e mesmo aqueles que estão com alguma alteração psíquica importante, ainda assim, toda criatura humana não vive sem pensar. Não tem essa coisa de não pensar. Mesmo quando você acha que não está pensando em alguma coisa, há um fluxo de pensamento ocorrendo. Mesmo que seja pensar no vazio, pensar no nada, como dizem os budistas, né? Não é pensar em nada, é pensar no nada. A gente sempre está pensando em alguma coisa. Ora, se a gente sempre está pensando em alguma coisa, e a gente não vive sem pensar, se não pensar em coisas edificantes, em coisas positivas, vai, de alguma forma, pensar em coisas negativas. Mas ninguém vive, portanto, sem hábitos. E quando falamos em hábitos, hábitos mentais. Joana, inclusive, também ainda segundo a obra de Joana, em alguns momentos ela aborda a questão de que todo espaço vazio, ela usa essa metáfora, todo espaço vazio é preenchido pelos hábitos anteriores acumulados, pelos hábitos que já estão, de alguma forma, em nós, enraizados anteriormente. O que significa dizer o seguinte: todo espaço mental que você deixa na sua cabeça, vazio, sem preencher por bons hábitos, vai ser preenchido por hábitos antigos, por hábitos ancestrais. Portanto, toda vez que o nosso mundo mental, de alguma forma, não é preenchido por alguma coisa conscientemente, a gente escolhe, a gente opta por preencher de conteúdos positivos, ou mesmo conteúdos negativos, mas se a gente não escolhe, aquele espaço mental vazio vai ser preenchido por hábitos que já estão enraizados, por hábitos que já estão conquistados dentro de nós. Conquistados não no sentido apenas positivo, tá? Pode ser negativo. Por todos aqueles padrões, aqueles repertórios que a gente acumulou ao longo dos tempos, e eu estou falando aqui, inclusive, de reencarnações passadas, né, de experiências anteriores. Né? Então, os espaços vazios são preenchidos por hábitos mentais anteriores. Portanto, todo espaço vazio que a gente deixa é perigo, porque pode ser preenchido por hábitos mentais passados. E os hábitos mentais passados, muitas vezes, não são hábitos amadurecidos. Afinal, o que é do passado diz respeito àquilo de que eu fui portador, ou eu era portador, ou eu conquistei em uma época anterior à época atual. Que significa dizer que se a gente toma o sentido da lei de evolução, a gente tem uma ideia de que mesmo aqueles hábitos que não são necessariamente negativos, são hábitos do passado. São padrões comportamentais de um passado. Pode até não ser negativo, mas isso não significa dizer que é o mais adequado para o presente e para o futuro. É a metáfora de dizer o seguinte: tem comportamentos meus que eu fazia com 3, com 4, com 5 anos de idade que pode até não ser negativos, mas eram adequados para uma criança de 5 anos. Não é adequado agora para um adulto. Então, eu permitir que os meus espaços mentais sejam preenchidos por hábitos do passado, eu corro o risco de eu estar sendo, de alguma forma, influenciado por hábitos da minha história espiritual, da minha história psicológica, que diz respeito a momentos mais infantis, momentos mais imaturos, que se conectam a períodos mais imaturos da minha história, do meu processo. Hábitos mentais
da minha história mais infantil, da minha história mais imatura. Hábitos comportamentais e mentais que dizem respeito a uma história anterior, a uma outra fase da minha vida. Então, não é uma coisa boa, mesmo que não seja, repito, hábitos negativos necessariamente, hábitos selvagens, hábitos primitivos, que também esses fazem parte da nossa história pretérita, da nossa história anterior. Então, os hábitos mentais têm a ver com inconsciente, têm a ver com algo que inconscientemente ali interfere em nós. E Emmanuel, no texto, cita dois elementos importantes, dois fatores importantes, e eu diria até dois fatores que, de alguma forma, colaboram com a construção desses hábitos, ou seja, que estão associados à origem desses hábitos mentais e desses hábitos comportamentais enraizados em nós, porque Emmanuel, ele explica, nesse momento do texto, ele explica a razão pela qual eu tenho hábitos enraizados. Porque eu tenho determinadas tendências, determinados hábitos muito enraizados em mim. E ele explica a razão disso, tanto no sentido de origem, ou seja, de causa, de fator que construiu, como também de fator que contribui para a sua preservação e para a sua manutenção. Então são dois fatores que ele chama atenção. Um primeiro fator, quando ele fala de herdeiros de milênios, ele diz isso no texto, herdeiros de milênios gastos, ele está se referindo aqui aos instintos primitivos, aos instintos primários. Por quê? Porque o psiquismo espiritual humano é herdeiro, por exemplo, das experiências animais ao longo de milênios. Lembremos da frase de Leon Denis, que Joana de Ângeles complementa, colabora, desdobra, que é o seguinte: o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e caminha para a sua angelização. Ou seja, nós somos esse agente de atração de moléculas que no reino mineral aglutina as micropartículas para mais tarde se manifestarem em estágios posteriores da vida material, através da coesão da pedra, através da organização, que não mistura necessariamente cobre com basalto, que não mistura mármore com granito, mas que estrutura as rochas fundamentais das quais sai mais tarde a raiz, a seiva das plantas, que desenvolve o sistema nervoso embrionário e que mais tarde vai desembocar nos instintos do animal, no cérebro animal, que se constitui instintos. Do animal ao homem são milênios em que os instintos não são negativos, são apenas primitivos, são primários, são adequados à experiência animal. Os instintos fazem parte da experiência animal, que produz a preservação da vida, que colabora em favor da manutenção da espécie, que produz as reações de fuga diante de uma ameaça ou de combate, diante de uma ameaça também. E esse instinto de animal, instinto de sobrevivência, que é de alguma forma básico e é a origem, ou é basal para a produção do instinto de conservação da vida, o instinto de reprodução da vida, o instinto de destruição, que tem como base o instinto de conservação, o instinto de sobrevivência, o instinto básico de manutenção da vida, né? O instinto da reprodução, por exemplo, é desdobramento disso, a alimentação é desdobramento disso. E nós, espíritos humanos, herdamos isso, por isso que somos herdeiros. Temos isso como herança, os instintos, que na fase hominal não são negativos, são apenas primitivos. Em alguns momentos, os instintos ajudam-nos. Os instintos, diz Allan Kardec, que às vezes, em alguns momentos, muitas vezes acerta mais do que a inteligência, porque a inteligência reflete, a inteligência delibera. Claro, o campo da inteligência é muito mais rico do que o campo dos instintos. O repertório dos instintos é mais limitado. Mas naquilo que ele se propõe, os instintos acertam muito mais do que a inteligência acerta, porque a inteligência também é de conjectura, de hipótese, de tentativa e erro, né? Então os instintos trabalham muito bem. Mas na fase humana, cujo repertório é mais rico, não dá para atuar só pelos instintos. Se no animal era adequado agir de conformidade com os instintos, no ser humano já não se encontra tão adequado assim agir apenas a serviço dos instintos. Nós herdamos isso. Nós herdamos em milênios gastos essas experiências primárias. Então, no ser humano, graças ao uso da razão, a gente vai
balançando, a gente vai equilibrando, né, os impulsos nossos que tem a ver com instintos. Por exemplo, o instinto de sobrevivência não é ruim na gente. Não é ruim na gente. Mas se a gente deixar só atuar por instinto de sobrevivência, a gente vai destruir o outro, a gente vai ferir o outro, a gente vai estabelecer um mecanismo de guerra, de conflito o tempo todo. Qualquer aproximação se constituiria em ameaça e a gente agiria apenas como instinto de sobrevivência. Se a gente funcionasse apenas atuando a serviço do instinto de sobrevivência, a vida na Terra seria um caos. Não haveria civilização, não haveria produção de cultura. Aliás, tem um texto de Freud, que é um texto emblemático, chamado Mal-Estar da Cultura, que ele fala sobre isso, né? Que para se organizar e produzir cultura e sociedade, foi necessário reprimir certa dose de instintos, porque para viver em civilização e sociedade, deixar todos os instintos virem à tona seria incompatível na relação com o outro. Então, o relacionamento cultural, social, de civilização e de cultura, para acontecer, necessário se faz que eu renuncie pelo menos uma parte, uma dose dos meus instintos mais primitivos, para poder viver em sociedade. Então, e claro que Freud, como pessimista, nesse texto emblemático, ele acreditava que isso gera um mal-estar, que é o mal-estar de não deixar os instintos virem à tona, que é o mal-estar neurótico de todo ser humano que vive em sociedade e que, para produzir cultura, teve que pagar o preço dessa produção cultural, vivendo neurótico, com seus recalques, com seus sintomas, com seu mal-estar, né? Essa é mais ou menos a ideia do mal-estar da cultura ou mal-estar da civilização, né? O texto fundacional, texto emblemático, texto clássico da literatura freudiana, e que faz parte aí da história da psicologia. Então, esse é o primeiro item. Instintos primários. Instintos mais primitivos. Instintos mais... que dizem respeito às experiências mais iniciais da evolução, experiências mais primevas, né? Aquelas experiências que fizeram parte da nossa história evolutiva e que a gente contrabalanceia com a razão, né? O instinto de sobrevivência é importante, é um mecanismo de proteção para a gente também não se colocar em risco, para que a gente não se coloque em risco de maneira demasiada, para que a gente não corra mais riscos do que o convencional. Então, não é um instinto que é negativo, só que é um instinto que precisa ser dosado. Como todos os instintos que a gente herdou de alguma forma, por causa desse gasto evolutivo, que a gente tem agora como herança, né? E influencia, portanto, influencia na gente, mas que exige da gente a elaboração, o raciocínio, a cognição, a reflexão em cima deles, inclusive a partir dos instintos, diz Emmanuel, né, que nenhum instinto será destruído, mas será transmutado. Então, a partir dos instintos, em cima dos instintos, que saem dos instintos os sentimentos superiores. Quem leu a mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Lázaro, a lei de amor, capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver lá Lázaro afirmando que no princípio eram instintos, mas depois na evolução se torna sensação, depois se torna sentimento, e mais tarde os sentimentos mais purificados e mais enobrecidos. Então, Emmanuel cita esse primeiro fator como fator fundamental, herdeiro de milênios, instintos primitivos. Todos nós temos heranças primitivas. O instinto, por exemplo, quer ver uma coisa? O estômago, a alimentação, é herança de um instinto primitivo de conservação da vida. A procriação, o instinto básico da procriação, reprodução, o instinto do sexo, tem a ver também com essa herança primeira. E o repouso, instinto também do repouso, de conservação, tem a ver com esses três elementos, de alguma forma assim, que nós temos como básicos essenciais à vida, que é a herança da experiência animal. Então, é interessante que Allan Kardec tem um texto muito bonito que ele vai dizer o seguinte, que o ser humano tem duas naturezas, a natureza animal, olha a expressão natureza de novo, que tem a ver com hábito, a natureza animal e a natureza espiritual. E Kardec vai dizer assim, quanto mais o ser humano se fixa na sua natureza animal, mais ele se afasta da sua dimensão espiritual. Quanto mais ele desenvolve a sua natureza espiritual, mais ele enfraquece a sua dimensão animal. Olha que texto interessante do ponto de vista comportamental, do ponto de vista psicológico, porque
sem o vocabulário da psicologia, sem o vocabulário da psicanálise, porque não havia, Allan Kardec aborda esses conceitos de uma maneira muito interessante, né? Porque ele vai dizer que o ser humano participa dessas duas naturezas, né? Desses dois reinos, se a gente quiser usar uma expressão da biologia, né? O reino animal, por causa do seu corpo, que tem biologia, que tem instintos, que tem necessidades, que tem impulsos animais, e a dimensão espiritual, por causa do espírito que está ali mergulhado naquele corpo, né? O segundo fator que Emmanuel chama atenção nesse texto, que é o fator que ele mais enfatiza, que ele mais focaliza, que ele mais valoriza, que ele vai trabalhar em cima disso, porque o primeiro fator não tem muito jeito. Nós somos herdeiros de experiências animais. Recebemos como herança, em milênios gastos do psiquismo, aquela influência animal, e que a gente, ao longo dos tempos, ao longo das experiências, vai enfraquecendo, né? Ao longo das vivências, vai diminuindo, vai amenizando. Então isso é inevitável. Mas o segundo fator que Emmanuel chama atenção na obra Pensamento e Vida, nesse capítulo, é aquilo que ele chama de experiências análogas. Aqui, Emmanuel trabalha bastante esse conceito de experiências análogas, que na verdade são uma espécie de padrão comportamental que se repete ao longo de reencarnações. Emmanuel vai dizer que, de um lado, a gente tem os instintos primários, que explica, em parte, os nossos hábitos mais arraigados, e de outro lado, especialmente aqui ele está focalizando exclusivamente na experiência humana, as experiências análogas, que são o quê? São os padrões que a gente repete 100, 200, 300, 400, 500 anos. Quem lê a literatura mediúnica, a literatura, por exemplo, de Emmanuel, a literatura de Victor Hugo, a literatura de Filomeno de Miranda, a literatura de Ivone Pereira, vai ver nas obras, muitas vezes, aquelas personagens dos romances, desses romances mediúnicos de fôlego, né, de credibilidade, vai ver as personagens cometendo os mesmos equívocos 200, 300, 500, 700 anos. Às vezes, muitas vezes, os equívocos são repetidos com as mesmas pessoas. Então, vocês vejam que Emmanuel está dizendo que esses padrões estão se repetindo, que ao longo dos tempos estão se repetindo e que isso cria hábitos em nós, hábitos muito fortes. Então, pelo estudo de si mesmo, pela análise de si mesmo, a gente pode ter uma ideia daquelas tendências mais fortes em nós, daquelas propensões, daquelas predileções, daquelas inclinações mais acentuadas em nosso caráter, e que é, de alguma forma, vestígio, que diz respeito àquilo que remanesce, àquilo que está sobrando, àquilo que está em excesso, e que são vestígios da última encarnação, ou das últimas encarnações. Tudo aquilo que é muito acentuado em nós é sintoma de algo que foi acentuado demais no passado. Toda aquela tendência difícil que a gente tenta superar e às vezes não consegue de primeira, tem a ver com esses hábitos antigos, né? Esses hábitos anteriores, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, e no texto de Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele vai dizer que nessas experiências de repetição de padrão, a gente tem, às vezes, em milênios, vivendo a nossa vida como embarcações ao gosto da correnteza. Emmanuel utiliza essa metáfora para dizer que muitas vezes a gente é como se estivesse num barco, mas não está conduzindo o barco, está deixando o barco ir ao sabor da correnteza, ao sabor do vento. Olha a metáfora que ele utiliza. Ele vai dizer que isso é que é os hábitos, os nossos hábitos que predominam em nós e que formam uma espécie de segunda natureza em nós. Aí Emmanuel cita exceções. Ele vai dizer com naturais exceções. Ele não explica que naturais exceções é essa, mas a gente dá para compreender que as naturais exceções aqui são ou os espíritos muito missionários, que já galgaram certo nível de maturidade e estabilidade emocional e que conseguem manter-se de alguma forma não ao sabor da correnteza, mas conduzindo o barco das próprias emoções, dos próprios impulsos e direcionando os seus hábitos, sem deixar de trabalhá-los para aprimorá-los ainda mais, mas também os espíritos despertos, aqueles que não são missionários, que não são evoluídos, mas que despertaram para o autoconhecimento, que despertaram para a sensibilidade em relação a si mesmos, para a necessidade de se avaliarem, de se olharem, de se analisarem, e essa autoanálise dão a ele, conferem a ele lucidez e consciência dos hábitos que possuem. É como se o sujeito, quando começasse a se conhecer, a se descobrir, começasse a perceber, olha só, eu
eu ajo de uma maneira que eu repito comportamentos e eu nem me dava conta que eu reproduzo comportamentos automaticamente, que na verdade fazem parte de hábitos meus. Então eles começam a, de alguma forma, colocar consciência, colocar lucidez naquilo que não se tinha, que se operava de uma forma inconsciente, né? De uma maneira automática, de uma maneira repetitiva, né? Então, e aí Emmanuel diz assim, que nós estamos há milênios, há séculos, há milênios, ao longo dessa repetição de padrões, consumindo pensamentos alheios. Eu achei interessante essa colocação, e ele diz, por reflexão automática. Reflexão aqui não é reflexão de refletir, mas pense reflexão aqui como a luz que reflete no espelho. Ou seja, assim, a gente assimila, a gente internaliza irradiações mentais alheias, sem se dar conta, e de alguma forma a gente assimila isso, a gente recebe isso de uma forma que a gente reproduz. Ou seja, os pensamentos do coletivo, a mentalidade das massas, acaba de alguma forma produzindo em nós essas exigências ou essas irradiações que chegam em nós como espelho. E o que é que acontece? A gente assimila e reflete. Reflete automaticamente, é isso que Emmanuel quer dizer. Reflete, ou seja, irradia. Aí a gente entende a massificação, a gente entende os comportamentos de massa. Joana, na obra Amor Imbatível e Amor, tem um texto magnífico sobre a massificação, essa repetição de padrões coletivos só porque está na mídia, só porque está na moda, só porque todo mundo faz, só porque todo mundo faz assim, pensa assim, e a gente acaba reproduzindo isso, a gente acaba de alguma forma assimilando isso, que tem a ver com uma série de questões que ela desenvolve nesse texto, né? E que ela, inclusive, curiosamente, ela chama pessoas que tendem a seguir muito o comportamento que está na moda de pessoas espelho. Olha só a conexão com a obra de Emmanuel. Pessoas espelho. Ou seja, as pessoas que refletem a psicologia das massas, a psicologia do grupo, né? A psicologia geral. E é interessante eu falar psicologia das massas porque tem uma obra de Freud sobre a análise das massas, né, psicologia das massas e análise do eu. É uma das obras, inclusive, clássicas, uma das obras referência, uma das obras mais comentadas e mais importantes da tradição freudiana, quando ele fala sobre essa tendência da psicologia do grupo, da psicologia grupal, de a gente tender a, de alguma forma, internalizar a patologia dos grupos, a patologia coletiva e reproduzi-la em nossos comportamentos. É só a gente olhar a nossa sociedade. É só a gente olhar as fissuras e as fraturas nos relacionamentos interpessoais por conta das, por exemplo, paixões políticas. Em qualquer lado do espectro ideológico ou do espectro partidário, nós vemos as paixões políticas aí, que revelam muito mais do que a identificação política, mas também uma questão mental. É uma questão sintomática aqui, que é esse excesso de fanatismo, esse excesso de paixões. Porque aquele que é fanático ali na política, se ele fosse colocado numa tradição de uma igreja evangélica, de igreja católica, seria fanático também. É só um temperamento que se manifesta. Que, aliás, do ponto de vista da tradição política, eu conheço muitos casos de pessoas que eram fanáticas de um lado do espectro e hoje estão fanáticas do outro lado. É o mesmo fanatismo. Exagerado, irracional. Aliás, isso é até redundância, né? Todo fanatismo é irracional, né? Todo fanatismo abre mão de reflexão crítica, de autocrítica, de analisar as coisas com pensamento crítico, né? De analisar as coisas de uma forma em que possa dialogar com o outro, escutar o outro, entender. Então, isso tem a ver com essa irracionalidade da psicologia das massas que Freud trabalha no seu texto, né? E ele fala sobre, inclusive, os regimes totalitários. Se a gente for parar para pensar, os regimes totalitários contra as democracias de toda a história, contra as tradições, seja regime totalitário de esquerda ou de direita, pouco importa, né? Se a gente for examinar, por exemplo, o fascismo, o nazismo, o comunismo soviético, de Stalin e tantos outros, né? E tantas outras tradições, nós vemos que tinha a ver com aquela psicologia de massas, né? Aquela psicologia de massas que fazia com que os sujeitos agasalhassem aquele padrão coletivo. Basta a gente ver, por exemplo, torcedores de futebol juntos, o que é que eles fazem?
Muitas vezes aqueles jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, que chutam a cabeça do outro no chão, que jogam um coquetel molotov na outra torcida, que jogam bomba na outra torcida e matam os outros, certamente muitos deles não fariam aquilo sozinhos. Se estivessem sozinhos na rua e encontrasse outro torcedor. Fazem no grupo, fazem no bando. Né? Porque quase sempre na psicologia de massa a gente acaba se nivelando com aquilo que a gente tem de pior e aquilo que o grupo tem de pior. Né? Então tem a ver com esse instinto do grupo, da tribo, do grupo, instinto da manada, instinto, né, do rebanho, que parece que aciona em nós. É muito difícil a gente ver uma psicologia do grupo positiva, uma coisa assim do bem. Quase sempre as propostas de psicologia de massa são propostas perigosas, são propostas negativas, são propostas em que, inclusive, eu me sinto sem responsabilidade por aquilo, porque eu estou agindo com o grupo. Linchamentos públicos, apedrejamento público e assim por diante, porque o sujeito não pensa em termos de responsabilidade individual. Ele pensa que está agindo ali apoiado pelo grupo e está contribuindo com a causa coletiva. Né? E quase sempre esse sujeito se acha do bem fazendo isso. Então isso que é algo importante, né? É porque eu internalizo algo do grupo. Emmanuel está falando isso. Consumir pensamentos alheios ao longo dos tempos por reflexão automática. Ou seja, ao consumir esses pensamentos de massa, eu acabo de alguma forma respondendo com aquilo que eu tenho em termos de psicologia de massa. Aquilo que eu tenho em termos de passado espiritual, de herança mais primitiva, né? Eu me lembro do texto do Evangelho que Jesus conversa com um jovem endemoniado, né? E o jovem endemoniado responde: nós somos muitos, somos legião porque somos muitos que habitamos esse corpo, né? É claro que ali se tratava de uma cena, de um processo espiritual, né? Mas talvez essa fala seja simbólica, né? Todos nós somos muitos, né? Todos nós temos muitas pessoas dentro de nós, temos muitas vozes, né? Quando a gente dá voz ao grupo, é como se a gente desse voz a todas essas vozes aí. E aí Emmanuel chama a atenção dizendo assim, quando a gente faz isso, a gente reflete o pensamento do grupo, quando a gente fica refletindo apenas os pensamentos alheios e consumindo e refletindo, ou seja, assimilando e refletindo como espelho os pensamentos alheios, a gente cria exagero de necessidades e produz falsas necessidades em nós. Olha o que Emmanuel está dizendo. Ou seja, se a gente vai assimilando, é a massificação, é o pensamento de massa. Se a gente vai assimilando o pensamento grupal, a gente acaba respondendo a esse pensamento e essa exigência do grupo com necessidades exageradas, que não são necessidades que nós precisamos, mas são necessidades do grupo, que o grupo impõe a gente, ou que a mentalidade geral acredita ser valioso. E isso gera falsas necessidades em nós. Exagero e falsas necessidades. E aí o que é que Emmanuel vai dizer, em conclusão? Que isso nos afasta daquilo que é essencial para o cultivo de bons hábitos, que é simplicidade. E Emmanuel chama atenção sobre a questão da simplicidade. Ele trabalha muito no texto sobre a questão da simplicidade. Simplicidade aqui não é viver de maneira tosca, não é agir de uma maneira rude, não é ser simples e viver, sei lá, de calça furada, sei lá, desgrenhado, negligente consigo mesmo. Não, simplicidade não é necessariamente miséria, não. Aliás, quando você vê, por exemplo, os espíritos bons se comunicando no além, você vê que eles se trajam e se comportam de maneira simples e super elegante, aliás. Né? A simplicidade, no fundo, é também elegância, né? Como dizia Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é a mais alta das sofisticações. Né? Então, porque é aquela coisa sob medida, né? Tá tudo ali, tá tudo... não tem excessos. Simplicidade é falta de excessos. Falta de exageros, né? Então, falsas necessidades ou exageros de necessidades é justamente o oposto de simplicidade, né? Então, Emmanuel chama atenção para isso porque a simplicidade, que é fruto da humildade, né? Simplicidade é fruto da humildade, porque quando eu me acho melhor do que os outros, eu acho que eu tenho mais necessidades do que os outros, né? Então veja que a vaidade e orgulho estão em oposição à humildade que produz simplicidade. Simplicidade é uma espécie de subproduto da humildade de sentimentos, né? E a simplicidade é fator basal, é fator importante, primordial para o cultivo de bons hábitos. Por quê? Porque quando eu ajo de uma maneira sem exagero, sem excesso, eu consigo ver e compreender melhor o meu comportamento. Eu consigo olhar para os meus hábitos de uma maneira mais
transparente, mais cristalina, mais clara, eu consigo olhar para isso, consigo enxergar os meus hábitos, e por isso, ao enxergar de maneira mais clara, eu consigo trabalhá-los, eu tenho uma clareza maior para saber o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso transformar, o que é que eu preciso modificar, o que é que eu preciso alterar naqueles hábitos. Quando eu me exagero de muitas coisas, eu me complico, eu me encho de complicações e eu não sei nem o que é que eu devo preservar em detrimento daquilo que eu devo substituir, que eu devo alterar, que eu devo modificar, né? Então, no fundo, Emmanuel está dizendo aqui que a simplicidade é essencial para o cultivo de bons hábitos e é essencial para o autoconhecimento. Porque com complicação demais eu não consigo fazer autoanálise. Eu não consigo analisar de uma maneira imparcial, de uma maneira isenta, o meu comportamento. E aí ele vai dizer o seguinte, com esse distanciamento da simplicidade. É interessante porque o texto de Emmanuel é como se fosse vários blocos que ele vai adicionando, né, ao longo dos textos, né? Ele vai colocando mais conteúdo, né? Aí ele vai dizer que o sujeito vai desenvolver um sistema defensivo, e nesse sistema defensivo aí entra uma parte psicológica importante. Nesse sistema defensivo, quando eu me acho portador de muitas necessidades, que eu preciso de muita coisa, que eu preciso de muitas posses, que eu preciso de muitas coisas ao meu redor, que eu necessito de muitas coisas. Eu me lembro do Livro dos Espíritos que vai dizer assim, o homem mais rico é aquele que tenha menos necessidades, né? Porque aquele que é escravo de muitas necessidades, ele acaba sendo de alguma forma refém desses muitos desejos, né? E para ele arcar com esses desejos, para ele sustentar, manter esses desejos, ele precisa de alguma forma, se esforçar mais, ele precisa, de alguma forma, carregar um fardo, né, em relação a isso, né? Então, é interessante isso daí, né? A gente pode fazer essa análise até de maneira simples, né? Se você ganha, sei lá, 50 mil, mas você tem necessidades que você gasta 55, você acaba ficando pobre. Mas se você ganha 5 e só gasta 4, tá sobrando mais. Então, muitas vezes a análise não é em função da quantidade do que você ganha, mas do quanto você gasta, né? Do quanto você precisa para gastar. Isso em termos simples, econômicos, é claro, né? Mas Emmanuel está dizendo aqui que esse sistema defensivo gera uma desconfiança do outro, olha, afetando a relação interpessoal. Quando eu exagero nas minhas necessidades, quando eu acho que eu preciso de muitas coisas, quando eu acho que eu preciso de quando eu me encho de muitas complicações, isso afeta o meu relacionamento com o outro. Por quê? Porque eu acabo criando uma desconfiança do outro, uma cautela do outro. Afinal, o outro, na convivência comigo, pode simplesmente diluir essas falsas necessidades, ou no mínimo, me questionar. No mínimo, na convivência com o próximo, uma convivência saudável, o outro vai perceber que eu estou cheio de exageros e vai contestar isso. E na própria convivência, isso pode ser diluído. O que é que acontece? Eu começo a me armar contra o outro. Eu começo a erguer uma espécie de armadura, de muro, de defesa contra o outro, de cautela, porque o outro passa a representar uma espécie de elemento hostil, de adversário que pode, de alguma forma, prejudicar a minha ambição exagerada, a minha ganância desmedida, o querer sempre ter mais, as minhas falsas necessidades, a minha neurose. E isso, de alguma forma, o outro pode perceber isso, eu não quero que ele perceba, e até, de alguma forma, questionar isso. Então eu evito o outro, eu ajo com o outro, com cautela, porque eu não quero perder as minhas posses, eu não quero... E aí Emmanuel vai dizer, isso em grau exponencial, em grau grave, gera, por exemplo, os dramas em que, para proteger as minhas posses e as minhas necessidades, eu firo o outro, eu trato o outro com crueldade, acabando por ferir a mim mesmo e gerando infelicidade à minha volta, né? E aí Emmanuel vai dizer, com esse padrão, durante milênios, o espírito humano tem vivenciado uma espécie de binômio dos séculos, ele chama. Que binômio dos séculos é esse? Ele fala, a partir do berço, em encarnação, o espírito entra na carne e se engana. E ao sair da carne, se desengana. Volta à carne, se ilude novamente na carne, para sair da carne e se desiludir. Então, é um ciclo vicioso de ilusão quando entra na carne, em que a criatura se ilude no mundo físico, para se desiludir, ilusão, desilusão.
para se desiludir quando sai da vida física e encontra a vida espiritual, e defronta a vida espiritual, e aí se dá conta da ilusão que cultivava no mundo físico, né? Afinal, os hábitos apenas materiais do mundo físico não servem de nada na vida espiritual se eu não cultivei, se eu não desenvolvi também hábitos espirituais. Eu desperto na vida espiritual com, de alguma forma, aqueles hábitos pobres espiritualmente que eu não cultivei na vida física, porque eu só cultivei o hábito material, os hábitos da matéria, os hábitos do corpo, né? Então, esse binômio de ilusão, entrada na vida física, e desilusão quando o indivíduo desencarna ao longo de milênios. Quem lê a literatura mediúnica, repito isso, os romances célebres da literatura mediúnica, vai ver isso se repetindo a miúde. Vai ver isso se repetindo frequentemente. Você pega a obra de Ivone Pereira, por exemplo, você vê lá, né? Por exemplo, Memórias de um Suicida, ou a trilogia, né? Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Você vê aqueles padrões de erro se repetindo, e o que é interessante. Em Memórias de Suicida tem isso, né? Eu vou falar sobre o suicida, mas pode falar sobre qualquer tema do espírito humano, é a mesma coisa. O suicida, diz em Memórias de Suicida Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português que se suicidou, o suicida chega no mundo espiritual como uma espécie de clandestino, porque ele entrou na vida espiritual de uma forma inadequada, e ele se sente deslocado para a vida espiritual, porque saiu do corpo com uma fuga. E aí Camilo Castelo Branco vai dizer o seguinte: primeiro que ele anseia voltar à carne, para de alguma forma refazer a experiência em função do sentimento de culpa que ele experimenta. Depois, diz Camilo Castelo Branco, que o suicida, muitas vezes, ao reencarnar, ele volta com as marcas do suicídio, embora isso não seja todos, mas quase sempre volta com as marcas do suicídio, na área em que ele despedaçou o corpo, ele volta. Ele precisa passar, portanto, por essa recuperação, por aquilo que ele causou em dano em si mesmo. Mas o autor espiritual da obra de Ivone diz assim, que depois dessa experiência, ao ele se recuperar disso, em uma outra encarnação, ele volta a experimentar a mesma tentação que fez ele cair no suicídio. Ele volta a passar pelo mesmo teste esse que ele falhou. Então, por exemplo, o sujeito teve uma falência financeira. Falência financeira essa que às vezes é fruto de uma prova escolhida por conta de uma relação problemática com dinheiro no passado e que agora, naquela experiência dolorosa de uma vida difícil, ele está se recuperando, ele está evoluindo, aprendendo. Ele então passa pela falência financeira e se mata, dá um tiro na cabeça, por exemplo. Aí ele volta, aqui hipoteticamente, eu estou só falando de casos gerais, não estou dizendo que todo caso é assim, mas digamos que ele volte, por causa do tiro na cabeça, ele volte com hidrocefalia, com autismo, com megalocefalia, com algum problema cerebral, com algum problema de alteração orgânica, fruto do suicídio, porque ele despedaçou o cérebro. E ele passa o período, né? Período específico da encarnação dele, durante toda a encarnação, aliás, com esse problema, com essa patologia, recupera-se, portanto, do suicídio, passando por essa limitação física. Ao desencarnar, ele, portanto, se liberta dessa prova, dessa expiação, e volta numa outra encarnação agora saudável, com a experiência de passar em determinado momento, de novo, pela falência financeira, para ver se agora ele consegue superar. A tentação, olha o hábito, a tentação do suicídio vai vir. Porque uma vez que ele se suicidou naquela experiência, o hábito ficou incrustado, ficou enraizado. Então a tentação de repetir a mesma experiência, pela rebeldia, pela revolta, vai vir nele. E agora, com, de alguma forma, a esperança, a expectativa de ele superar, ele passar no teste. Assim é no suicídio, assim é em todas as situações. Então, por exemplo, um drama amoroso, o sujeito vai ter que passar de novo por aquilo que ele falhou. Um drama sexual, um triângulo amoroso. Ou então uma situação de cuidados familiares, em que o sujeito, por exemplo, abandonou o familiar que precisava de cuidado, volta de novo precisando de cuidado dele. Né? Então ele vai ter que passar de novo pelo teste, pela experiência. Então tudo aquilo que a gente fracassou agora, lá na frente, a gente vai repetir.
para ver se a gente passa pelo teste. Quando a gente fala passar pelo teste, parece até que tem uma banca examinadora olhando pra gente para ver se a gente passa no teste e risca. Não tem ninguém examinando a gente. Passar pelo teste no fundo, é superar aquela tendência interior. Daí o espírito pede, ou então os benfeitores impõem, pela reencarnação, a reprodução, a repetição daquela experiência, para que ele possa agora superar aquela problemática, superar dentro dele mesmo. Por isso que ele passa de novo pela tentação, como diz Allan Kardec, pelos arrastamentos. Né? Então, por isso os hábitos se repetem. Então a gente vê, por exemplo, na obra de Vone, né? O comportamento, por exemplo, de uma das personagens que é protagonista, né? Então, por exemplo, triângulo amoroso em 1 século, aí depois em 2 séculos, 3 séculos, a mesma coisa se repetindo. Né? Um outro personagem, né? Suicídio, pá, aí depois suicídio de novo, suicídio de novo. Reprodução. Reprodução. Eu me lembro de Chico Xavier, em um caso famoso de Chico de Francisco, que o menino era um menino de 10 anos, ele não tinha os 2 braços, não tinha visão, era cego, era surdo-mudo. E ele teve um problema, uma problemática nas pernas, não sei se era uma gangrena que infeccionou, alguma coisa assim, e os médicos queriam tirar as pernas, né? E aí um companheiro de Chico Xavier, eu acho que foi Arnaldo Rocha, perguntou: Chico, como é que é isso? Quer dizer, é cego, surdo, mudo, não tem os braços, agora vai tirar as pernas, né? Não era melhor uma injeção letal, uma eutanásia, alguma coisa assim? E aí Emmanuel disse assim: diga a Arnaldo que esse nosso irmão está nas últimas 10 encarnações cometendo suicídio. E agora que ele tem 10 anos como garoto, embora cego, surdo, mudo, ele está pensando em encontrar um local alto para se jogar. Manter ele no corpo ainda alguns anos, preservando ele na matéria, é uma forma de diminuir a compulsão suicida dele, o condicionamento suicida dele. Olha só, então aquilo que a gente acha que é uma tragédia, espiritualmente falando, o espírito está sendo trabalhado ali, está sendo de alguma forma aprimorado ali na experiência dele. Então, a gente vê isso a miúde, a repetição das mesmas provas, dos mesmos testes, e quase sempre nós, é o que Emmanuel está dizendo aqui, nós estamos caindo nos mesmos erros há 500 anos, 600, 700 anos, caíram nos mesmos equívocos. Então, aquelas tendências fortes em nós que fazem o nosso hábito tem a ver com repetição de padrão ao longo de inúmeras encarnações. Bom, mas até aqui eu falei das explicações. Da mesma forma que Emmanuel cita 2 fatores que explicam, de alguma forma, a existência do hábito, ele cita 2 fatores positivos para o melhoramento dos nossos hábitos e, portanto, da nossa evolução. Porque os hábitos morais têm a ver com a nossa evolução espiritual. O que é a nossa evolução espiritual, senão a produção, a criação de hábitos morais elevados? Não hábitos apenas sociais, né? O sentar na mesa, a forma que eu pego o garfo ou a faca, a etiqueta social, que é uma pequena ética, né? Etiqueta de ética, né? Ou então a forma de eu me comunicar, a forma de eu me expressar, a técnica de oratória. Esses são hábitos sociais, hábitos materiais, né? O café da manhã, os hábitos do dia a dia, a higiene, escovar o dente ou não, tomar banho, etc. Não, eu estou me referindo aqui a hábitos morais, né? Então, quais são os 2 fatores positivos que Emmanuel cita como essenciais? Primeiro, uma rotina construtiva. Rotina, psicologicamente, estrutura a pessoa. Rotina organiza a pessoa. Toda pessoa que tem uma rotina, aquela rotina organiza o sujeito. Dá uma organização nos seus horários, estrutura. Se é jovem ou criança, melhor ainda, mais necessidade tem, por causa da imaturidade, mais necessidade tem de rotina. Daí, na pandemia, às vezes a rotina fica um pouco mais desorganizada, né? Por quê? Porque quando o jovem na escola tinha aqueles horários fixos, a rotina era mais imposta, era mais estabelecida e o sujeito passava a, de alguma forma, obedecer aquela rotina de uma forma mais compulsória. Quando eu fico dentro de casa, na aula online, na coisa do virtual, muitas vezes o jovem não se organiza muito direito porque tem uma autonomia maior para construir a própria rotina. Quanto mais imaturo é o sujeito, mais dificuldade ele tem de dar conta da rotina de uma maneira autônoma. Quanto mais imaturo o sujeito, mais necessidade ele tem de uma rotina imposta.
de uma rotina estabelecida, de uma rotina fixa, né? Então, quanto mais maturidade a gente tem, mais condições a gente tem de organizar por conta própria a nossa rotina. Então, Emmanuel diz que uma rotina construtiva é importante. Por quê? Porque tem a ver com disciplina, horários. Se você está muito desorganizado, comece com o horário de acordar. O horário específico de acordar é importante porque organiza o resto, né? Ou pelo menos organiza boa parte das coisas, né? Então, horários que a gente estabelece, né? Coisas que a gente faz, as coisas que a gente faz em determinados horários, né? O hábito, que é a questão da disciplina, né? As coisas, né, que a gente estabelece de uma maneira que cria ali hábitos bons e preserva aquilo que é bom e que a gente estabelece. Mas Emmanuel vai dizer, rotina construtiva é um. O segundo item é novos costumes. Por quê? Porque eu posso ter uma rotina que é ótima, que constrói, que preserva a gente de viver no caos, porque se eu não tiver um mínimo de rotina, a gente volta à barbárie. A gente volta ao caos da barbárie, do primarismo. Então, um certo tipo de rotina é civilizatório, mas não apenas, somente a rotina não é suficiente para a evolução e a criação de bons hábitos. A rotina construtiva e novos costumes dentro dessa rotina. No fundo é o seguinte, hábitos bons que são implementados dentro de uma rotina construtiva. Hábitos saudáveis que são internalizados. Todo hábito novo não faz parte da nossa rotina. Precisa de esforço. Porque no fundo não está enraizado em nosso inconsciente. O que está em nosso inconsciente são os hábitos antigos. Quando eu adiciono um comportamento novo, inicialmente é difícil. É difícil colocar como hábito. Por que é difícil colocar como hábito? Porque aquilo não está internalizado na gente. Os hábitos antigos é que estão. Então até o esforço de internalizar demora um tempo. De automatizar demora um tempo. Então exige um esforço do sujeito, mas à medida que a gente vai implementando aqueles novos costumes na rotina, a gente vai melhorando os hábitos, a gente vai evoluindo, a gente vai aprimorando e assim por diante. E Emmanuel termina o capítulo citando Jesus, dizendo que Jesus é um novo paradigma desses dois fatores. Um novo paradigma desses dois fatores, né? Por quê? Porque de um lado, Jesus é novo costume, é uma mentalidade nova, que rompeu com todo o paradigma de antes, do judaísmo, da tradição religiosa e filosófica de outras culturas. E aí Emmanuel cita, né? Por exemplo, preconceitos de raça. Muitas vezes os preconceitos da raça judaica, da raça judia, ou das outras raças, preconceitos romanos, gregos, eram apresentados a Jesus. E ele sempre respondia com o ensinamento de fraternidade universal, fraternidade legítima. Tristeza e sofrimento. Apresentava Jesus a respeito dos sofrimentos humanos e das tristezas que as pessoas que passavam por sofrimentos padeciam na terra. E ele apresenta as bem-aventuranças. As bem-aventuranças de Jesus, na verdade, é uma espécie de hino em favor daqueles que estão desanimados para manterem a coragem, manterem a alegria, o bom ânimo diante das dificuldades da vida material, das vicissitudes da vida física e assim por diante, né? Então, as bem-aventuranças. Emmanuel, inclusive, cita o caso da manjedoura. Ele diz que na manjedoura, Jesus, nascendo na manjedoura, estava ensinando o hábito da simplicidade. Olha a simplicidade aí aparecendo de novo. E na cruz, Jesus estava ensinando o hábito da paciência e da serenidade. Em toda a vida de Jesus existe um ensinamento de um bom hábito a ser internalizado. Inclusive, sobre a psicologia das massas, a psicologia de grupo, Jesus tem um ensinamento que Emmanuel chama atenção aqui. Por exemplo, a respeito do julgamento, da condenação, naquele célebre episódio do Evangelho de João, da mulher adúltera, tem um detalhe naquele texto, que é uma obra-prima, eu sempre falo isso, que aquele texto é uma obra-prima, é uma obra de arte. Não é à toa que muitas vezes aquele texto, nos séculos antigos, no início da era cristã, muitas cópias do Evangelho de João, aquele texto foi retirado. Por que foi retirado? Porque causavam tanto embaraço na tradição cultural do passado, que Kenneth Bey vai dizer que muitas vezes os pais de família que queriam ter uma cópia do Evangelho dentro de casa, chamavam o copista e diziam, olha, traduz o Evangelho de João, mas tira essa parte, porque se minhas filhas lerem essa parte e verem Jesus
acolher na mulher adúltera, vai achar que pode adulterar também. Então é melhor tirar essa parte. Então vejam, e por isso que algumas cópias antigas não têm esse texto na obra-prima. Mas Emmanuel chama a atenção aqui para uma outra coisa. Ele vai dizer que nesse texto da mulher adúltera, o povo pegando a mulher e levando a Jesus para desafiá-lo e para enfrentá-lo, propõe a ele o que é que fazemos coletivo, psicologia de massa, o que é que fazemos a ela, já que Moisés disse que deveríamos apedrejar a mulher que foi pega em adultério. E aí Jesus devolve dizendo, aquele no singular, que estiver sem pecado, que cumpra a lei. Atire a primeira pedra. Jesus, portanto, ele devolve com uma proposta, que é uma obra de arte, ele devolve com uma proposta em que ele não desrespeita a lei, ele consegue conciliar tudo. Ele não transgride com a lei, com o código legal da época. Quer seguir a lei? Vamos seguir. Ok. Ela foi pega em adultério, a lei recomenda. Eu não quero ser ilegal. Eu não quero ser contra a lei. Diz que é para apedrejar a mulher que foi pega em adultério, ok. Que assim o faça. Então, ok. É para apedrejar? O código legal diz isso? Ok. Então ele não desrespeita a lei, mas ao mesmo tempo ele não age com crueldade, com violência, com uma lei que era injusta, uma lei que era impiedosa. Quando ele diz, olha, o grupo estava... O que é que nós fazemos? Ele devolve retirando a psicologia das massas, ele retirando a consciência grupal e devolvendo com uma pergunta individual, porque aquela proposta de Jesus obrigava as pessoas a pensarem em si mesmos como indivíduo e não como grupo. Aquele que estiver sem pecado, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. E ali também foi também uma proposta muito inteligente, né? Porque a própria tradição judaica, Isaías, no texto dele, dizia que todo sujeito de Deus tem que reconhecer que já teve pecado. Estava no próprio texto bíblico do Antigo Testamento, que o justo, verdadeiramente justo, reconhece que também tem erros, porque não é Deus, não é o Criador. Então quem dissesse que estava sem pecado, estava indo de encontro com o texto do Antigo Testamento. Né? Então todo mundo começou a sair. Né? E ficou só ele e ela. E aí ele volta-se para ela e diz, minha filha, ninguém te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Então vai e não voltes a pecar, porque eu também não te condeno. Ele não concordou com o equívoco dela, mas ele também não a condenou, embora ele fosse justo e pudesse, mas ele ali, na cultura da condenação, ele ofereceu perdão e novas oportunidades. Então, Emmanuel termina o texto falando sobre Jesus como sendo essa referência de novos costumes, quer internalizar novos hábitos e hábitos bons na sua casa, no seu dia a dia. Olha sempre para Jesus. A referência é sempre Jesus. Tá? A referência tem outros missionários maravilhosos. Outras pessoas que, na verdade, refletiram o próprio Cristo na Terra. Mas todos eles tinham limitações. Todos, santos ou não, erraram. A única exceção foi Jesus. Então, quer olhar para uma referência? Olha para Jesus. Como rotina construtiva. Coloca Jesus como rotina construtiva. Ou seja, ele não apenas é novos costumes, mas é também uma rotina construtiva. Ou seja, é o conceito de Emmanuel. O conceito de Emmanuel é o seguinte, evolução de hábitos é colocar novos costumes na nossa rotina e transformar a nossa rotina, ou seja, ter uma rotina construtiva, preservação de hábitos, e adicionar nela novos hábitos, novos costumes, para fazer uma rotina construtiva positiva e evolutiva. Jesus, ele encarna a dimensão de uma rotina que a gente deve internalizar no dia a dia e, ao mesmo tempo, novos hábitos. Ele é um novo paradigma, ele é um novo costume que deve ser internalizado na nossa rotina do dia a dia. Para concluir, Emmanuel cita uma questão muito importante, que é a automatização de hábitos superiores. Emmanuel vai dizer o seguinte, que quando a gente começa a internalizar, e aí tem a ver com o processo de sair da psicologia de massas e internalizar hábitos individuais e a individuação de Jung, né? Que é a ideia de... A gente vai estudar ainda a individuação de Jung, que é a ideia de o singular no coletivo. Preservar a própria identidade, a própria individualidade,
no coletivo, não é ser individualista. A individuação é eu, ao alcançar a maturidade psíquica de mim mesmo no coletivo. Nem aderir à psicologia de massa, nem me afastar das multidões. É ser íntegro no mundo, no coletivo. Esse é o processo de individuação. E Emmanuel vai dizer que isso passa por uma automatização de hábitos superiores. E quando eu automatizo hábitos superiores, eu reflito, olha o espelho, eu reflito bem. E quando eu reflito bem, eu vivo feliz. Eu adquiro felicidade, eu adquiro bem. Né? Então, à medida que eu crio um hábito do entendimento, como diz Emmanuel, da bondade, essa bondade que eu espalho, cria felicidade em minha vida, cria bem-estar em minha vida, cria alegria interior. E aí eu me lembro de André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. André Luiz em Evolução em Dois Mundos vai dizer o seguinte, que ao longo dos milênios, nós construímos hábitos fisiológicos, por exemplo, a palpitação cardíaca, o batimento cardíaco, o movimento peristáltico, a respiração, a circulação sanguínea, são hábitos automáticos que ao longo da evolução anímica nós conquistamos. Eu estou dizendo aqui ao longo da evolução do psiquismo em reinos irracionais, em reinos anteriores, onde essas experiências fisiológicas foram conquistadas pela evolução. Emmanuel vai dizer que da mesma forma que o coração bate automaticamente, eu não preciso me esforçar para o coração bater, eu não preciso me esforçar, não fico contando a quantidade de respiração que eu estou tendo por minuto, eu não fico contabilizando isso. Eu não tenho consciência sobre a digestão minha, o movimento peristáltico e a circulação sanguínea. Eu não contabilizo, eu não conto, eu não fico analisando. André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos que chegará um momento que, da mesma forma que os automatismos físicos já são conquistados, nós iremos automatizar conquistas morais. Teremos automatismos morais. E é esse o estado dos espíritos evoluídos, dos espíritos angélicos. Os espíritos angélicos automatizaram o bem, automatizaram o amor, automatizaram a compaixão, automatizaram a fraternidade de tal forma que eles irradiam. Eles não precisam fazer o esforço que a gente faz. A gente faz o esforço para perdoar, faz o esforço para fazer o bem. Eles já irradiam isso, já é natural deles. Já é fácil, porque um dia eles se esforçaram, agora é fácil. Isso é vida psicológica saudável, que a gente pode começar já desde hoje. Quando a gente chegar nesse estágio, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai conseguir viver aquilo que é descrito por Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. O que é isso? Que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita faz é o seguinte, não é só porque a gente entende esse texto apenas como uma exibição, né? Ou seja, o que uma mão faz, a outra não toma conhecimento e eu não exibo. Mas eu não exibo justamente porque eu não fico contando o bem que eu faço, o bem que eu pratiquei, a caridade que eu fiz, eu não fico contando, eu não fico analisando, não fico colocando na caderneta a quantidade do bem que eu faço para eu ficar expondo, para eu ficar exibindo, para eu ficar postando, compartilhando. Não. Já se tornou tão natural, já se tornou um hábito tão forte que eu não contabilizo. E ao não contabilizar, eu não exibo, eu não preciso exibir. Quando eu chego nesse momento em que, da mesma forma que eu não conto as batidas do coração, eu não conto o bem que eu faço, porque já automatizou, a minha mão esquerda não sabe o que a minha mão direita faz. Transformou-se, portanto, num hábito. Hábito esse que é consciente e também inconsciente. Eu ajo conscientemente, mas aquilo está tão internalizado em mim que no meu inconsciente existem bons hábitos. Aliás, Jung, em um texto dele, vai dizer isso. Que a estrutura psicológica do ser humano é polar, tem duas polaridades, consciente e inconscientemente, e que muitas vezes eu ajo de uma forma com uma mão em que a outra mão está inconsciente. A síntese, a conexão de inconsciente com consciente vai fazer com que uma mão não saiba o que a outra faz, porque ambas estão integradas no mesmo serviço operoso do bem e dedicado em amor ao próximo e, sobretudo, em plenitude em relação a si mesmo, como reflexo de bons hábitos que espelha o próprio Criador.
É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.